E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um entrevista no canal. E hoje eu vou trazer o grande Francis Cassol, do grande Reis de Maiás, o antigo Cererata. E é muita honra, muita gratidão trazer esse grande fera do Reis de Maiás, o grande baterista aí. Cara, muito obrigado mesmo aí pelo carinho, por dar essa grande entrevista para o Bode Metal. Então, vamos lá para as perguntas que eu fiz para o grande Francis, mas ajuda a compartilhar o vídeo e deixar o like no canal, beleza? Muito obrigado, pessoal. Então, vamos lá? Searching the light to guide us through the dark. Let it shine to save the land, rise and sun. Searching your heart, the hope to survive. And someday we'll be together once again. Salve Headbangers do Brasil! Aqui é o Francis Cassol, sou batera da banda Rage in My Eyes, banda que se chamava Celerata até 2018 e banda que acompanhou o grande Paul Di'Anno, o primeiro vocal da Iron Maiden. É com muita satisfação que venho aqui responder as perguntas do grande Léo Bode e valeu por estarem sintonizados. Com quantos anos você começou essa loucura de querer tocar a bateria? Cara, acho que tu usou a palavra certa, é loucura, porque realmente é uma loucura, né? Querer tocar, principalmente, bom, ser artista no Brasil já é difícil, né? Imagina então querer tocar heavy metal no Brasil. É pra louco mesmo, né, bicho? Mas, cara, eu comecei, mas assim, a música é uma coisa que entra na vida do cara sem pedir licença, né, velho? Então, comigo foi assim, eu comecei a tocar, eu tinha por volta de 11 anos de idade e o que me inspirou a querer tocar um instrumento foi o Rock in Rio 2 com o show do Guns N' Roses. Maneiro! Rock in Rio sempre tocando corações das pessoas, né, cara? E qual foi, assim, a sua maior influência para tocar a bateria? Cara, assim, são muitas influências, né? Mas assim, a primeira grande influência que eu tive na batera, não só como baterista também, mas como atitude, né? Foi o Lars, né? O Lars Ulrich, batera do Metallica, foi a minha grande inspiração lá no começo, quando eu tava começando. Até hoje é uma grande referência pra mim. E eu posso dizer que bem próximo ao Lars está o Neil Peart, né? O batera do Rush, que infelizmente nos deixou no começo do ano. Grande baterista do Metallica. O cara toca muito, muito, muito mesmo. Grande influência, grande influência. E conta um pouquinho aí, resumida, como começou o Cererata e quem fundou a banda. Seems to me my life is turning cold, just like snow. Seems I left something I didn't know. It came to me. Bom, o Celerata começou no ano... A gente começou os primeiros ensaios, né? Tinha a galera se conhecer, foi no ano 2000. Na segunda metade do ano 2000. Então eu conheci o Bruno Sandri, o guitarrista, e o Bruno conhecia já o Gustavo Strapazon, baixista, né? Então a gente se reuniu no estúdio algumas vezes, né? Começou os primeiros ensaios. Aí eu me lembro que no verão de 2001 a gente alugou uma sala lá, a gente tocava todos os dias, assim, tipo a tarde inteira, né? Então assim começaram as primeiras ideias de música, né? Então dá pra dizer que a banda começou assim, mas com o nome Celerata mesmo. Começou em fevereiro de 2002, já com a formação que gravou a primeira demo e a banda que começou a se apresentar aí pro Porto Alegre e o som começou a tocar nas rádios. Então, posso dizer que Celerata mesmo começou em 2002, mas os primeiros rascunhos de Celerata começou no final do ano 2000. Cara, olha que coisa interessante. Em 2000 eu era funkeiro, nem começava a curtir metal ainda. Pra você ver. E olha só que interessante, vocês começaram mesmo em 2002. 2002 foi o ano que eu comecei a escutar metal. Olha só. Então a banda já era antiga,
Muito bom, muito legal, cara. E vamos para a próxima pergunta, então. Hoje a banda aí tem uma nova entidade na nova formação que virou Rage My Eyes. Por que dessa mudança? É verdade, então depois de vários anos, né, trabalhando com o nome Celerata, a gente resolveu mudar para Rage My Eyes. Muita gente não entendeu o motivo, né, disso. Confesso que foi preciso, assim, uma certa dose de coragem, né, para depois de tantos anos resolver mudar o nome da banda. Mas foram algumas razões que nos levaram a isso, né. A principal delas foi que a gente percebeu que os países de língua inglesa, principalmente, tinham muita dificuldade em pronunciar o nome Celerata, eles não sabiam como pronunciar, não sabem. Né, eles leem escrito e não conseguem ler, não sabem pronunciar. Então a gente resolveu mudar principalmente por causa disso, porque a gente sempre buscou o mercado internacional, mas algumas outras razões também, né, como aquela vontade de um recomeço, né, depois já de mais amadurecidos, tentar não repetir os erros do passado. Então foram basicamente essas as razões, mas também tiveram outras, né. Entendi. Confesso que também eu também não sabia falar um pouquinho da banda Celerata, né? Tive muita dificuldade para falar no começo. Mas legal, é isso aí. E vamos para a próxima pergunta. Qual que é assim o verdadeiro estilo da banda? E eu percebi que agora na Rage My Eyes, né, tem umas pitadas aí de estilo gaúcha. Conta um pouquinho sobre isso daí. Qual o estilo da banda? Vou deixar para vocês aí analisarem, né? Metal milonga, milonga metal, né? Não sei. Mas, claro, a gente tem várias influências, né? Desde power metal até thrash metal, até metal tradicional. A gente ouve de tudo, não só dentro do metal, mas também fora do metal. O próprio Magnus Wichmann, que é o principal compositor da banda, a ideia foi uma sacada dele, né, de adicionar o acordeon ao metal, fazendo então essa mescla da milonga, que é um estilo de música, né, tipo tradicional do sul do Brasil, Uruguai e Argentina, fazer essa mescla com o metal, o prog também, né, que acho que é uma característica bem forte da banda. O Magnus vem de família de músicos, né? Ele é neto do Teixeirinha. Para quem não sabe, o Teixeirinha é um dos artistas brasileiros que mais vendeu disco no exterior, né? Sempre com esse pé então, nessa música tradicionalista do sul do Brasil. Então foi assim que surgiu. A gente tem muito orgulho dessa mescla porque com certeza fomos a primeira banda no mundo a fazer esse tipo de mescla e é uma coisa que soa muito legal. É incrível como encaixa bem, né, o som do acordeon com as guitarras pesadas, com a bateria pesada, comendo, né? Então, temos bastante orgulho dessa mescla aí. Então podemos dizer que é uma banda aí, estilo misturada. Legal. E deixa eu perguntar para você, Francis, a próxima pergunta aí. Tem alguma diferença do Rage My Eyes, assim, hoje, com a antiga Celerata? Cara, alguma coisa mudou, né? Principalmente porque desde o último disco do Celerata até o primeiro disco do Rage My Eyes, a gente teve algumas mudanças de formação, né? Eu e o Magnus, então a gente está na banda desde o primeiro disco, mas então do Sniper até o iCell, a gente teve o ingresso do Jonatas Pozo, o vocal, o Pedro Fauci no baixo e o Léo Nunes na guitarra. Então alguma coisa vai mudar porque entram novos membros, né? Cada um traz as suas influências e tudo. Mas na essência a banda sem dúvida né, tipo, se manteve fiel ao que era. A gente mantém aquela vamos dizer assim, espinha dorsal do power metal, com prog metal, com metal tradicional e uma pitadinha de thrash metal também. Acho que esse disco está um pouco mais pesado em relação ao que o Celerata vinha fazendo. Foi mais ou menos assim que eu percebi é que o Sniper é mais powerzão, né? É um disco mais powerzão, podemos dizer assim, né? E o Ice Cell já é um pouco mais misturado, mais pesado. Então, acho que foi isso mesmo que eu percebi. E vamos para a próxima pergunta, já que a gente está falando de Ice Cell. Conta um pouquinho das composições do disco. E eu percebi que a banda tá numa energia assim do caralho. Isso ajudou muito na composição do disco? Cara, fico muito feliz de ver que tu reparou nessa energia que realmente
Eu acho que ela tá uma energia muito melhor do que a gente, né, tipo, que a gente teve no passado. Acredito que esse seja mesmo o melhor momento interno da banda, né? E, bom, o processo de composição foi em grupo, né? A gente se reunia numa sala, tipo essa aqui, e tocava as músicas, né? Tinha sempre um dos integrantes trazia uma ideia assim principal, e assim a gente desenvolvendo, às vezes a ideia já vinha assim, a música vinha quase pronta já, mas em outros momentos não, né? A gente realmente se reunia, trabalhava principalmente assim arranjos e detalhes, né? Então foi um processo de composição assim realmente muito legal de participar. E todos teve, assim, participações, assim, na composição do disco? Sim, cara, foi um processo super democrático, né? Como eu falei, a gente ia para a sala de ensaio e ficava passando as músicas, e essa é a melhor forma de fazer, porque é assim que as músicas realmente ficam ricas, né? Principalmente em detalhes, né? Muitas bandas nem fazem mais esse tipo de processo de pré-produção, todo mundo junto, né? Tocando as músicas e discutindo juntos, né? Muitas bandas hoje em dia, cada um aprende a sua parte, eles vão lá e gravam, né? Mas nesse disco tem então sim músicas do Magnus, né, principalmente. Também tem bastante música do Léo, tem muita coisa do Pozo, tem uma música só do Pedro, tem uma música só a minha também. O Pozo trabalhou a melodia vocal de quase todas as músicas. Em termos de letra, quem escreve as letras então sou eu, o Pozo e o Léo. E sobre a sua parte da bateria, você teve alguma dificuldade, assim, para gravar? E como, assim, surgiu e nasceu as ideias das suas composições? Cara, assim, ideias de composição, elas meio que surgem naturalmente quando a gente tá então, definindo os arranjos, né? Porque frase de guitarra sempre tem uma frase de bateria em cima, né? Tudo é super tocado junto, assim, né? E também eu tenho as minhas influências, né, cara? Então, tipo assim, eu ouço muita música, eu ouço muitos bateras, né? Então eu tenho muitas ideias sempre, sim, né? Eu busco sempre ser super musical, desde sempre, né? Eu não gosto de, assim, tipo assim, me exibir, né? Botar coisinha em excesso de batera, procuro ser sempre o mais musical possível, tocar sempre para a música. Espero que a galera, né, curta, então, né, os meus arranjos de bateria também. E em termos de dificuldade de gravar, eu gravei em Los Angeles, né? Que é onde eu moro já há 3 anos, eu vim para cá também para gravar o disco, né? Eu gravei com o Adair Dalfenbach, que é um produtor brasileiro super conceituado. E o Adair é um produtor incrível, fantástico, né? Me deixou super à vontade. Então, eu tenho só excelentes lembranças desses dias de gravação, né? Foi realmente uma baita experiência trabalhar com o Adair. A gente trabalhou, então, depois disso, mais algumas vezes, né? Então, espero poder trabalhar com ele muitas vezes ainda. Ah, cara, o que eu posso, assim, falar é que vocês são sensacionais, né? Então, acho que as composições realmente saem naturalmente mesmo, porque, cara, vocês são gênios, velho. Vocês são muito gênios, na boa mesmo. E, e o disco Ice Cell, ele tem algum conceito especificamente falando? Sim, cara, o Excel tem um conceito, ele é assim, ele é um pouco complexo, né? Mas o que eu posso te dizer, assim, é que a gente trabalhou com um jogo fonético, né? A palavra ice, o termo ice cell seria célula gelada ou célula gelada. Mas se a pessoa não lê e só ouvir ice cell, ela pode entender outras coisas, né? Ela pode entender célula olho, por exemplo, né? Ela pode entender eu vendo. Então a gente trabalhou as letras em cima também desse tipo de, assim, vamos dizer, trocadilho fonético. Sensacional, cara, sensacional. Muito legal mesmo essa coisa de troca aí. Ficou bem louco mesmo. E voltando um pouquinho no disco anterior, no Sniper, teve duas participações especiais muito feras, muito mitos, né? Que é o Paul Di'Anno e o Andy Darius. Conta um pouquinho como foi chamar essas duas feras pro disco. Cara, a gente trabalhou com o Paul Di'Anno, né, durante 5 anos, né? A gente foi a banda oficial dele no Brasil por 5 turnês. Então a gente desenvolveu
não só uma amizade, assim, mas também, né, uma parceria, assim, de trabalho, né, cara? Então, quando a gente tava gravando o disco, foi meio que natural, assim, convidar ele, a gente tava em turnê, e aí a gente pegou um dia que a gente tinha, né, um day off, levamos o Paul pro estúdio, e ele gravou, então, as partes dele pro disco, né, a gente convidou ele, ele aceitou prontamente, foi muito legal ter ele, a gente é muito grato ao Paul, e ele entra também como co-compositor, né, porque as partes que ele canta, ele criou, né, então também mais uma coisa assim muito legal, que a gente também tem muito orgulho de ter no nosso disco. E já o Andy Darius partiu do Charlie Bauerfeind, que foi quem produziu o disco, né? Ele mostrou as nossas demos lá pro Andy Darius, o Andy Darius curtiu demais a banda, curtiu principalmente o cantor, né, o Fábio Juan, e ele ofereceu então ele mandou 2 músicas de composição dele para nós, e a gente escolheu uma, né, que a música chama Must Be Dreaming, que está no disco do Sniper do Celerata. Depois, mais tarde, o Andy Darius gravou essa música no disco solo dele. Cara, esse álbum é fantástico. Sniper, podemos dizer assim que é o meu disco favorito da banda, assim. Mas o Ice Cell também eu amo de muita paixão. É um disco fodástico que eu tenho certeza que daqui pra frente vocês vão fazer muito discos sensacionais. Nossa, velho, eu sou apaixonado por esse disco, eu tenho o maior orgulho desse disco, né, tipo assim, desde da época que a gente estava compondo, até a época que a gente estava, né, pré-produzindo, depois, cara, ir gravar na Alemanha, no estúdio do Blind Guardian, com o produtor do Halloween, do Blind Guardian, do Motorhead, do Hammerfall, cara, foi uma experiência foda mesmo, velho, e, puta, cara, eu tenho muito orgulho desse disco, e eu não tenho medo de dizer, cara, que esse é um dos grandes discos do heavy metal nacional, The Sniper Celerata. Se não conhece, corre lá que, meu, o disco é foda, as músicas são foda, a produção é foda, e, como eu falei, muito orgulho desse trabalho. E cara, o Fábio canta demais, demais. Ele deixou uma marca registrada muito foda nesse disco. E eu queria perguntar pra você por que ele saiu da banda e logo depois vocês chamaram o Jonathan Pouso. Como foi assim essa escolha para ele entrar no Rei de Maiais? Cara, trabalhar com o Fábio foi um prazer gigantesco, cara. O Fábio além de ser um cantor, assim, fora de série, ele é uma pessoa incrível, velho. Fábio Juan, grande amigo, abraço pra ele. Cara, ele saiu, acho que a principal razão foi porque a banda é de Porto Alegre e o Fábio morava em São Paulo, né? Ele mora em São Paulo. Então, sempre que a gente tinha algum compromisso, a gente tinha que fazer essa ponte aérea. Começou a ficar um pouco desgastante, né, cara? Então, ele preferiu deixar a banda, né? E o Pouso, a gente conheceu o Pouso através de um amigo em comum, o Rodrigo Velasco, né, guitarrista, que trabalhou com o Pouso fazendo esse cover de Iron Maiden. Né, o Pouso já tinha toda uma carreira já, né? E aí o Rodrigo nos indicou o Pouso, aí eu procurei ele, né? Liguei para ele e assim começou. Isso foi 2013. Então eu tenho a honra e a satisfação de trabalhar com o grande Pouso já há 7 anos. Ah, esse negócio de distância atrapalha muito, né, cara? Principalmente, assim, se cada um morando em cada estado, até para juntar mesmo, assim, para fazer composição, é muito um processo meio chato, né? E a próxima pergunta é o seguinte: a banda Rei de Maiais está preparando uma linda homenagem ao grande maestro André Matos, né? Queria saber como que está sendo esse processo e como assim como surgiu essa ideia? A gente vamos fazer essa linda homenagem ao André Matos. Velho, assim, a morte do André Matos foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? E fez muito mal a mim, e eu sei que o resto da banda também. Foi uma coisa que foi um choque mesmo, né? E a gente começou a ver um monte de gente fazendo homenagens ao André, gravando covers e bababá. E tá muito legal a homenagem, né? Mas a gente queria fazer uma coisa assim diferente, porque às vezes essas homenagens elas parecem assim oportunistas no sentido de querer ganhar views, querer ganhar curtidas e coisa assim. E meu, pelo respeito que a gente tem pelo André e também pela história do André no metal e nas nossas vidas, a gente tentou ficar o mais longe possível desse tipo de homenagem.
E surgiu então a ideia na banda de gravar, de compor uma música em homenagem a ele. Apesar, a gente conversou na banda, no grupo da banda, sobre isso, mas não chegamos assim a bater martelo. Aí um dia eu comecei a escrever uma letra, cara, né, em homenagem a ele, e aí eu fui falar com o Magnus me falou que estava fazendo uma música para o André também, ou seja, a gente estava assim ao mesmo tempo trabalhando na música sem nem ter se combinado, né. E aí, putz, ele mandou uma música linda, né, cara, e daí eu encaixei a letra, sabe, e assim surgiu. E aí o Pozo deu a ideia da gente então falar com os fãs, para os fãs nos enviarem fotos com o André, e foi a melhor ideia, cara, porque a música não foi feita para nós, a música foi feita para o André, é uma forma de agradecimento ao André, né, por tudo que o cara representa nas nossas vidas, a obra dele, né, principalmente a obra dele, e para os fãs, né, cara. Então no vídeo a gente nem aparece, a banda nem aparece no vídeo, né. O vídeo é para os fãs do André e para o André. E eu acho que a galera vai gostar. Ficou um trabalho super bonito, o vídeo já está pronto. E ele será, né, disponibilizado no dia 8 de junho. Ah, cara, o grande maestro merece toda a homenagem possível, né? É uma tristeza enorme para a cena do metal brasileiro perder esse grande pilar, né? Ser grande referência do nossos corações. Mas voltando um pouquinho aí no Rei de Maiais, né? Na nova formação, vocês lançaram os 2 videoclipes maravilhosos, que foi o Death Sleepers e o ao vivo, Rolling Shell, né? Como foi a recepção delas? Cara, a recepção tem sido muito boa, cara, né? Em geral, assim, a galera só comentários bons, comentários positivos, dando força, né? E dizendo que curtiu um monte, assim, curtiu bastante, assim, o som e o clipe, os clipes, né? E bora compartilhar, galera. Quem gostou do trabalho, quem curtiu o som, quem curtiu os vídeos, bora compartilhar, que ajuda pra caramba e não custa nada. Ah, realmente ficou sensacional, cara. Sensacional. Eu todo dia tô vendo um clipe, cara. Eu chego assim do trabalho, chego em casa, né? E antes de dormir, eu tô sempre vendo os clipes lá do metal. E com certeza o Rei de Maiais e o Celerata não fica de fora dessa. E conta um pouquinho sobre a produção do clipe Death Sleepers, né? O primeiro videoclipe aí da banda que nasceu. E como foi a escolha dela para o clipe, da música pro clipe? Filling your life with meaningless truth. Shallowness knocks at your door. Even when your power strikes back at you, seems like you don't get no more. Fall asleep, pretend to die. Your empty body's falling. Velho, esse clipe ele é bem especial pra nós porque ele só foi feito porque a galera nos ajudou, né? Então a gente começou uma campanha online pra levantar assim uma grana pra fazer o clipe, e a gente, cara, não só a gente chegou na meta, como a gente passou a meta, né? E o que permitiu que a gente fizesse então o clipe de Death Sleepers. Trabalhamos com o grande diretor Ulisses da Mota, um cara premiado também, né? E o clipe, pô, cara, tá super bonito. A gente escolheu essa música principalmente pelo acordeon, né? Essa é a música que mais escancara, vamos dizer, essa questão da milonga dentro do, né, essa mescla da milonga com o metal. E o clipe tem alguns elementos assim né, da cultura gaúcha, né? E ficou um trabalho super bonito, cara. A gente tem participação também de alguns atores, de dançarinos, né? Então, como eu falei antes, né? Quem gostou, não esquece de compartilhar. E o clipe ao vivo, Rolling Shell, vocês abriram, né? O clipe foi um clipe ao vivo que vocês abriram para o Iron Maiden. Conta um pouquinho sobre esse processo aí pra gente. Behind your shield, somehow you've made a hole. You could break out
Nossa, cara, abrir para Iron Maiden foi um sonho realizado, né? E fazendo um show desses, né? Não tem como não levar umas câmeras, né? Captar as imagens. E foi o que a gente fez, né? A gente procurou fazer um trabalho legal com essas imagens, né, bicho? Então, clipe de Hole in the Shell, a gente escolheu também essa música também pela questão do acordeon, também é presente nessa música. O refrão da música é lindo também, né? E é isso, cara. Então, repetindo, quem gostou, compartilha lá que ajuda pra caralho. Então vamos para a última pergunta aí. Quando essa pandemia terminar, a gente podemos esperar assim vários shows marcados e principalmente aqui no Brasil temos algumas datas aí especial. Nossa, com certeza que sim, né? Afinal de contas, é para isso que existe uma banda, né? A banda tem que estar tocando, tem que tocar. E assim que essa pandemia passar, a gente espera muito assim poder voltar aos palcos. A gente estava planejando para esse ano de 2020 tocar fora do Brasil, né? Inclusive a gente estava armando todo o esquema para isso. Infelizmente, né? Aparentemente esse ano acho que não vai mais ser possível, mas esperamos em breve poder fazer isso. Então nosso foco está voltado para tocar fora do Brasil. Mas claro que pintando uma oportunidade, um convite legal, certamente estaremos tocando no Brasil. Para encerrar aqui então, diga as últimas palavras para o canal e para o pessoal que está assistindo a gente nesse momento agora. Bom, primeiramente, então, agradecer o grande Léo, né, Léo Bode, que é um cara que, velho, faz um trabalho incrível, né, em prol do metal nacional, é um cara que levanta a bandeira do metal nacional com orgulho, né, e se não fosse por pessoas como o Léo, ia ser tudo mais difícil, né, já é difícil, e sem esse apoio do Léo, ia ser ainda mais difícil, então, não esqueçam, galera, deem um like lá, se inscrevam no canal do Léo, compartilhem as coisas, é um cara que, meu, merece, além de ser, né, a figura mais carismática, né, dentro do metal nacional. A mesma coisa com os canais da banda, do Rage in My Eyes, né, tipo, deem um joinha lá, se inscrevam em todos os canais, Spotify, YouTube, Facebook, a gente tá em tudo que é lugar, nosso disco tá também em tudo que é lugar. Né, isso é muito importante para que a gente consiga continuar fazendo todo esse trabalho. Valeu, galera, foi um prazer estar aqui, a gente se vê em breve, um abraço! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigado por acompanhar aqui a gente. E mais uma vez, muito obrigado, Francis, por essa oportunidade. Saiba que, cara, estou muito emocionado por você estar aqui no meu canal, porque, cara, é muita admiração que eu tenho. Sou fã demais da banda e para mim é um sonho muito realizado, né? Conseguir trazer você aqui para o canal. Então, muito obrigado. A gente se vê aí nos shows em breve e com certeza a gente vai ter muitas entrevistas aí para conversar pessoalmente, fazer live e desejo muito sucesso para a banda e estou com vocês sempre, o que vocês precisarem. E é isso aí. Abraço.